Aqui hoje, nessa mesa, nesse minicurso, representando a Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora. Quero chamar aqui comigo a Perina, que vai coordenar esse minicurso comigo. A Perina Costa é psicóloga, foi 27 anos gestora do Lar Fabiano de Cristo, em Manaus, foi conselheira de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência, e também é membro do grupo gestor do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária. Obrigada, Perina, por estar comigo nessa. Já vou chamar aqui os nossos queridos palestrantes. Então, vão estar conosco a doutora Luísa Gomes Amoedo, formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, promotora de Justiça do Estado da Bahia desde o ano de 2002, idealizadora do projeto Tecendo Amanhã, do qual foi gerente de 2019 a abril de 2022, membro do Grupo de Trabalho, Articulação e Monitoramento Infanto-Juvenil do MP da Bahia, de abril de 2019 a julho de 2022. Bem-vinda, doutora Luísa. A gente tem também aqui o Luiz Mendonça, que é psicólogo, estudante de serviço social, trabalhador do SUAS há 22 anos, tanto em governos municipais e estaduais, quanto como coordenador de serviço de acolhimento. Trabalha há 6 anos nas aldeias SOS, onde hoje é coordenador de desenvolvimento programático Nordeste. Já foi conselheiro em Conselheiros dos Direitos da Criança e Adolescente e da Assistência Social. Bem-vindo, Luiz. E o Lorenzo Delaine, formado em Arquitetura e Teologia por universidades italianas e especialista em Direitos Humanos pela Federal da Paraíba. É coordenador da REMAR da Paraíba, que é a Rede Margaridas Pró Crianças e Adolescentes, desde a fundação em 2003. É membro do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, da Universidade Federal da Paraíba, do Grupo Gestor do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária e das comissões de elaboração e monitoramento dos planos estaduais Pró Convivência Familiar e Comunitária e do Plano do Sistema Socioeducativo. Bem-vindo, Lorenzo. Podem se sentar. Bom, então, o nosso minicurso, ele existe, né, foi motivado porque o acolhimento em família acolhedora, né, ele foi regulamentado em 2009 pela Lei 12.010, né, passando a ser reconhecido como instituto jurídico e ganhando segurança legal para sua execução. E, desde então, a gente ainda não conseguiu tornar, né, essa medida de proteção uma realidade concreta e acessível, né, para as nossas crianças e adolescentes no Brasil. Então, desde então, e acho que mais fortemente nos últimos anos, né, tem se espalhado pelo Brasil, né, redes, coalizões e fóruns, para atuar de forma articulada e coordenada para garantir que esse serviço seja oferecido preferencialmente ao acolhimento institucional, como nos diz o ECA desde 2009, né, gente? Quanto tempo! Então, a gente tem como proposta, né, nessa mesa, apresentar a experiência de algumas dessas redes no Brasil, mostrando quando e como se formaram, seus pressupostos legais, avanços e desafios. A gente pretende inspirar, né? Acho que a gente gostaria de convocar outros órgãos, outras organizações a somarem esforços, a construírem novas redes para a gente tornar realidade o acolhimento das crianças e adolescentes em famílias acolhedoras aqui no nosso país. Bom, antes de eu passar a palavra para os palestrantes, eu vou rapidamente apresentar para vocês a Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora, que foi formada em 2020, julho de 2020, no contexto da pandemia.
Quem idealizou, né, quem foi puxando todo mundo para formar a coalizão foi a Cláudia Vidigal, que estava aqui ontem com a gente, e acho que todo mundo se juntou com uma enorme angústia em relação às crianças e adolescentes que estavam em serviços institucionais em plena pandemia, que já vivem situações super delicadas nas suas vidas e ainda tiveram que enfrentar, né, um isolamento social, a falta de contato com as suas famílias de origem, falta de contato com a comunidade, tornando mais urgente a implementação do acolhimento em família acolhedora no Brasil. Né, se a gente já tinha esse serviço regulamentado desde 2009, né, e ainda não tinha conseguido colocar ele em prática de forma efetiva, a pandemia tornou isso muito urgente. A coalizão ela é formada por atores não governamentais e também governamentais, e a gente tem como meta ampliar o acolhimento familiar no Brasil, dos, então, 4,9% em 2020, hoje a gente já está em 6,6%, né? Mas lá era 4,9%, até 20% de crianças e adolescentes acolhidas nessa modalidade até 2025. É uma meta ousada, a gente já está, né, em 2022, vamos ver se a gente consegue avançar, se esse simpósio vai contribuir. Eu tenho certeza que vai contribuir, né? Acho que a gente vai sair daqui mais mobilizado, mais motivado para isso. Bom, então, todos os membros da coalizão eles atuam em rede, né, de forma articulada, complementar, para potencializar esforços que já existiam. Não é que a coalizão criou coisas muito novas. Acho que a diferença é que hoje a gente atua de forma articulada, complementar, alinhada, né? Os membros que se reúnem de forma mais sistemática para produzir, né, os conteúdos, os materiais que já estão disponíveis, que foram construídos pela coalizão, são o Aconchego, as Aldeias Infantis SOS, a Associação Brasileira Terra dos Homens, a Fundação Bernard Van Leer, o Instituto Fazendo História, o Instituto Geração Amanhã, o Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, que está nos acolhendo, a Pastoral da Criança e a Secretaria Nacional de Assistência Social do, agora, Ministério do Desenvolvimento Social. A composição dessa rede, né, com atores muito qualificados, né, como acho que a grande Jane nos representa, né? A Jane é uma grande integrante da coalizão. Todos nós compartilhamos do mesmo objetivo, né, que é ampliar esse serviço no Brasil. E a gente, se juntando, a gente aumenta a legitimidade, a credibilidade e a efetividade das ações. Porque antes a gente até poderia fazer separadamente, né, tudo que hoje a coalizão faz, mas quando tem uma rede grande, representada por organizações da sociedade civil, do poder público, isso fortalece, legitima, dá mais voz, né, mais potência para aquilo que a gente está querendo produzir. Os pressupostos legais da coalizão são os mesmos que nos trazem todos para esse simpósio, né? Mas acho que só vale relembrar que a gente tem, desde 2004, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora como medida protetiva na proteção social especial da alta complexidade, né? Que foi através da Política Nacional de Assistência Social. O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, né, que foi publicado em 2006 e que também trazia esse serviço de acolhimento como necessário e que precisaria ser ampliado. A Lei 12.010, em 2009, que torna o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora um instituto jurídico, então ele passa a estar regulamentado por lei, né, então ele não era só uma política, ele já era uma política desde 2004, mas ele também passa a ficar regulamentado por lei em 2009. E também
a Lei 12.010 estabelece que ele é preferencial ao acolhimento institucional, né? Isso também é bem importante da gente lembrar. Também, em 2009, a gente tem a publicação das orientações técnicas, né, para os serviços de acolhimento, que estabelece como que devem funcionar as diferentes modalidades, né, de serviço de acolhimento, e a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, que descreveu e caracterizou o serviço de famílias acolhedoras enquanto um serviço do SUAS. Vale lembrar também que, mais recentemente, em 2016, a Lei 13.257, né, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, esclareceu o papel e a identidade de cada instituto jurídico, diferenciando o serviço de famílias acolhedoras da adoção, deixando bem claro, né, que famílias acolhedoras não podem estar no Cadastro Nacional de Adoção. Bom, a coalizão ela começou o seu trabalho fazendo um diagnóstico nacional sobre fatores que favorecem e dificultam a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora no Brasil. E, a partir desse diagnóstico, a gente verificou, e, na verdade, mais que verificar, acho que a gente já sente na prática, quem atua na ponta sabe, a gente comprovou o que a gente percebe atuando na prática, né? Que o que dificulta, os desafios principais são falta de conhecimento sobre o serviço, em todo o sistema de garantias de direito das crianças e adolescentes, né, falta de conhecimento dos gestores da política, da sociedade como um todo, das organizações que executam os serviços, do judiciário e do sistema de justiça como um todo, e também dos parlamentares que vivem à torto e à direito fazendo leis que confundem, né, adoção, a família acolhedora, apadrinhamento afetivo. Então, há uma falta geral, né, de informações de qualidade sobre essa política. A gente também encontrou no diagnóstico resistência do sistema de justiça e do Ministério Público. Não todos, né, doutora Luísa? A doutora Luísa vai mostrar que nem todo MP tem essa resistência. Interrupção do serviço nos momentos de troca de gestão, né? Então, sai o gestor da política, interrompe o serviço, muda o funcionamento do serviço, isso também era um fator que dificultava. Ideias equivocadas sobre vinculação afetiva. Puxa, mas vale mesmo a pena a criança ir para uma família acolhedora e depois se despedir dela? Não, mas assim ela vai sofrer. Como se no acolhimento institucional não houvesse vínculo, né? Como se não fosse necessário ter vínculo no acolhimento institucional para que eles se desenvolvam, né? Então, uma ideia equivocada não só do famílias acolhedoras, mas também do que é um serviço de acolhimento, né, como um todo, né? E também falhas no processo de capacitação das famílias acolhedoras, falta de acompanhamento, falta de supervisão. Isso faz com que as famílias acolhedoras fiquem desmotivadas, desistam, né, de ser famílias acolhedoras, às vezes no meio de um acolhimento, que é extremamente prejudicial para as crianças e adolescentes. Bom, desde que a coalizão... desculpa. Gente, eu estou quase terminando. Desde que a coalizão se formou, a gente já tem várias conquistas. Primeiro que a gente fez esse diagnóstico nacional, né, comprovando todos esses desafios e também os fatores que favorecem. A gente elaborou, lançou e vem distribuindo o guia de acolhimento familiar que vocês receberam, né, aqui nesse simpósio. E a gente tem um portal, que eu não sei se todos conhecem, que é www.familiaacolhedora.org.br, que reúne essa publicação que vocês receberam, uma série de informações sobre a política
pública, kits de materiais de divulgação prontos para os serviços de acolhimento e para os gestores da política implementarem os serviços de acolhimento. Peças publicitárias, outdoor, banner, cartazes para colocar em serviços públicos e mobilizar famílias acolhedoras, cartazes para colocar nos ônibus. A gente viu que tem várias cidades que já estão colocando nos ônibus cartazes para divulgar o serviço. Tudo isso está pronto nesse site que eu passei para vocês. Tem áudios para transmitir em rádio da cidade, tem vídeos que podem ser transmitidos pela televisão, então tudo isso está pronto. Tem cursos também de ensino à distância que estão sendo promovidos pela Secretaria Nacional da Assistência Social, que são baseados, né, nos materiais produzidos pela coalizão. E a gente também vem ampliando formações, consultorias para equipes de serviços de acolhimento em diversas regiões do Brasil. Além disso, a gente trabalha, né, de forma articulada também com o sistema de justiça. Estamos tentando publicar a recomendação conjunta do CNJ, do CNMP e do governo federal, que recomenda a implementação preferencial de serviços de acolhimento na modalidade de famílias acolhedoras. E a gente participou da avaliação e atualização do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que, se tudo der certo, vai ser publicado, aprovado e publicado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Conselho Nacional de Assistência Social ainda este ano. Aguardem. Bom, gente, todo o material da coalizão está aí no mundo, aproveitem, usem, conheçam o portal, e a gente acredita que a meta da coalizão é meta aqui de cada um de nós que está nesse simpósio, que tem, né, o desejo de ver crianças e adolescentes cada vez mais cuidados, olhados e protegidos de forma individualizada em famílias acolhedoras. Bom, agora eu vou passar a palavra, então, para os palestrantes, eles que são, na verdade, as estrelas aqui. Então, eles vão apresentar, né, ricas experiências de atuação em rede. Vou começar, então, pela doutora Luísa, que vai nos apresentar a perspectiva de quem integra o Ministério Público, a experiência da Bahia na articulação em rede para o fortalecimento da política pública do acolhimento em família acolhedora. Não precisa, não. Bom dia. É uma grande alegria estar aqui, não para trazer uma experiência pronta, um modelo a ser seguido, mas para compartilhar mesmo uma experiência, que vai ser dividida entre a minha fala e a de Luiz, representando as aldeias, porque foi realmente um trabalho que se firmou através da criação de parcerias e do estabelecimento de contatos com outros grupos. Mas ele surgiu de uma maneira muito desorganizada, assim, e pouco estruturada. E aí eu faço questão de dizer isso, porque ele não vem com aquele modelo, mas eu acho que ele se cria como os movimentos sociais, como aqueles movimentos que vão sendo criados na base e que vão se desenvolvendo e se estabelecendo. Ele surgiu, essa experiência que a gente vai relatar, a partir de um incômodo muito grande. Eu vinha de uma promotoria criminal, assumi uma promotoria da infância e juventude na região metropolitana de Salvador, e, com o passar dos dias na promotoria, ainda me assenhoreando das temáticas e dos processos, porque não era uma promotoria, e não é, que eu continuo lá, exclusiva da infância, mas trazia uma série de outras atribuições, eu descobria meninos acolhidos em outros municípios. Era um ofício que chegava de um colega, era um processo que vinha com vistas, e isso começou a me incomodar, porque eu descobri que a região metropolitana tinha diversos meninos da minha comarca que não estavam tendo o contato com suas famílias, na maior parte dos casos, o apoio da rede de proteção do próprio município, e que estavam institucionalizados. E descobri também que alguns estavam institucionalizados há muito tempo, muito mais, quase 10 vezes mais, um dos casos, do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu comecei a visitar esses meninos. E aí o incômodo só fazia aumentar, porque a gente não tinha experiência de acolhimento familiar, eram todas experiências institucionais, e muitas
que não correspondiam àqueles padrões esperados, e os meninos lá estavam. E, diante desse incômodo... Espera aí, deixa eu ver como é que passa aqui. Mas também da sensação de estar sozinha, né? Assim, o Ministério Público meio ilhado, né? A Promotoria da Infância, eu senti a necessidade de contar com outras pessoas e de ter realmente a rede, que ainda na minha cabeça não estava nem muito bem delineada o que era, né? Eu não tinha nem essa consciência de rede de proteção. Porque, como disse, eu vinha de uma promotoria criminal e até de outras experiências em que a gente trabalha isolado. A gente pega processo, devolve processo. A gente faz audiência, mas a gente não tem contato com outros atores sociais. A gente não senta com ninguém para conversar. E, na infância, isso se mostrava de uma necessidade premente. E aí me vinha muita poesia de João Cabral de Melo Neto, não sei se vocês conhecem, mas muitos devem conhecer, que um galo sozinho, eu trouxe só uma parte, não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos. E ele termina, né, dizendo que os galos juntos fizeram amanhã luz balão. E aí essa imagem do amanhã como uma luz muito grande, muito forte, isso me moveu. Eu disse, gente, eu preciso de outros galos. Eu preciso descobrir como é que a gente vai fazer, porque eu imaginava que o que eu passava na minha região metropolitana acontecia nesse mundão que é a Bahia, né? A gente ontem ouviu experiências da França, a gente ouviu experiências da Espanha. A Bahia é maior enquanto Estado do que esses países. Então, era um desafio enorme. E eu pensava, como é que eu vou alcançar e como é que eu vou conhecer o que está passando? E aí, a gente comecei primeiro a identificar os galos que estavam próximos, né? Então, eram os colegas que estavam há mais tempo na infância, era a equipe técnica que a gente tinha no Ministério Público, então, muito pequena, eram 14, salvo engano, 2 psicólogas, uma pedagoga e as outras assistentes sociais, mas que também, na sua atuação, voltada mais para a capital, também estavam incomodadas com a situação e com aquilo que viam, e, mais ainda, incomodadas com o tamanho da Bahia e da sensação de que a gente não fazia aquilo que devia ser feito. Então, eu encontrei nesse caminho uma parceira enorme, que foi, na época, a coordenadora do Centro da Infância e Juventude, lá, né, da criança e do adolescente, e ela disse, vamos rodar a Bahia toda com as equipes técnicas. E eu fiz, como é que a gente vai fazer isso? Vai sair super caro. Como é que a gente vai conseguir que as técnicas se disponham a pegar avião, balsa, porque tem locais lá que a gente depende desses meios de transporte, estrada para correr a Bahia toda, as instituições todas que a gente tem. Porque uma outra carência que a gente tinha eram os dados. Na época, a gente ainda não tinha o SNA, a gente tinha o CNCA, que era o Cadastro Nacional de Acolhimento, e tinha o CNA, que era o de adoção. Eram 2 sistemas que não se conversavam e que ninguém na Bahia tinha, por exemplo, nenhum promotor senha desse Cadastro Nacional de Acolhimento. Então, realmente, ninguém sabia quantas crianças estavam acolhidas. E aí eu lembro que eu pedi essa senha, porque eu disse assim, eu quero entender onde é que estão essas crianças, esses adolescentes, para a gente poder, inclusive, visitar. E aí a resposta foi, não, mas é porque o Ministério Público não tem essa senha, não pode ter essa senha. Eu falei, mas como é que tem um cadastro que eu tenho que fiscalizar se eu não tenho essa senha? Então, a gente foi se deparando com essa dificuldade de dados. Aí a gente foi para o cadastro do SUAS e estava um número mais elevado. Aí eu disse, realmente, a gente vai ter que ir em cada lugar e verificar. E aí foi incrível, porque, na época, as técnicas toparam na hora. Elas disseram, porque o meu maior receio era como é que a gente vai botar elas para rodarem dias e dias. E, na mesma hora, elas toparam. E foram as grandes parceiras, e são as grandes parceiras, hoje, ainda do projeto Tecendo Amanhã, né? São as psicólogas, assistentes sociais e pedagogas do Ministério Público, que eu rendo minha total homenagem aqui, porque, realmente, sem elas, a gente não teria feito nada do que a gente fez. E aí é que a gente vê que a necessidade, a grande necessidade que a gente tem do outro para trabalhar com a infância, né? A minha ideia, ela não sairia do papel e não seria nada se não fossem outras pessoas também se dedicando e querendo. E aí a gente saiu e rodou tudo aí, né? Elas, claro, mas que eu ficava só acompanhando os relatórios, e a gente percebeu, né, o resultado dessa grande passeio que a gente fez na Bahia foi que a gente tinha 61 abrigos institucionais, a gente tinha 20 casas-lares e a gente tinha um único acolhimento familiar em 417 municípios. O resultado dessa pesquisa é muito maior, porque também ele mostra que quase não, mas a maioria
dessas instituições não tinham equipe técnica completa, não alimentavam o PIA, os meninos estavam acolhidos há muito tempo, meninos sem registro civil, meninos fora da escola, então uma situação que realmente foi um susto. E aí, na minha cabeça, meu Deus, para que eu me meti nisso? Porque o negócio ficou muito maior do que a gente podia imaginar na época. Mas aí, depois que a gente chega e tem essa noção da situação caótica, a gente diz, não tem como parar, a gente tem que seguir. Mas aí vem a ideia, mas não dá para seguir sozinho. Já viu que precisa de mais galos, vamos buscar aí mais parceiros. Ali eu trouxe algumas fotos, né, das instituições, e aí vocês percebem assim, que as instituições ainda no formato muito antigo. Não todas, claro, existem instituições muito boas, existem instituições de qualidade na Bahia, mas algumas, até por ser um estado enorme, algumas com necessidade de mudança. E veio também na minha cabeça aquele choque com essa lógica do coletivo, né, dos grandes acolhimentos, dos muitos copos, dos muitos pratos, independente da fome, da sede, independente do bem-estar ou mal-estar que cada menino está. Mas é tudo igualzinho, porque não há o tempo de olhar a individualidade e de cada um. E aí os grandes abrigos, porque assim, eu considero abrigo ainda uma instituição muito grande, né? Você ter 20 crianças é muito para uma atenção individualizada. E aí isso começou a incomodar, né? E a gente seguiu. Eu vim na oportunidade eu fui, né, na verdade, para o 3º Congresso Internacional de Acolhimento Familiar, e aí passa muito pelo que Débora falou, do desconhecimento. Eu era promotora de justiça há muitos anos e não conhecia o acolhimento familiar a fundo. Eu tinha aquele velho discurso de que não vai dar certo, sair colocando os meninos, a gente não vai saber nem em que família está. Era o meu discurso à época. Mas a situação tinha me causado um incômodo tão grande que aí eu fui para o Congresso Nacional de Acolhimento Familiar, lá de Curitiba. E aí eu disse, não, gente, é isso. É o acolhimento familiar que é o caminho. A gente precisa tirar os meninos de tantas instituições grandes, a gente precisa ter uma alternativa. E aí veio a ideia de levar lá para a Bahia. Aí, isso foi em agosto, 25 de novembro, a gente fez o primeiro seminário de acolhimento familiar do MP Bahia. Aí a gente teve a oportunidade de levar a Jane, Sandra, Sérgio, Luciano, todo mundo que eu tinha visto no congresso. Eu disse, gente, eu preciso levar eles lá para a Bahia para contar que isso existe. Porque a ideia era essa mesmo, contar que existe o acolhimento e que pode funcionar, pode dar certo. E aí vocês veem aí, né, o auditório do Ministério Público tem 400 e poucos lugares, lotado, cheio de gente. Foi um evento super bonito, acho que o Luiz até estava, né? E, a partir daí, a gente iniciou um trabalho, porque a gente disse, agora a gente vai levar as reuniões do Tecendo e vai fazer reuniões ampliadas para os promotores, porque a gente precisa que eles sejam parceiros nesse processo. Porque não adianta o município dizer, eu vou implantar o acolhimento familiar, e o promotor dizer, não funciona, não presta, isso não vai dar certo. E o juiz, a gente precisava que todo mundo tivesse jogando a favor, né? Todo mundo estivesse lutando no mesmo caminho. Só que aí, 2019, todo mundo já sabe o que aconteceu no ano seguinte, né? Veio a pandemia. E aí a gente disse, pronto, como é que a gente vai fazer agora? Vai parar tudo? Aí foi o grande desafio da gente fazer inspeções remotas, continuar visitando as instituições. A gente começou a fazer reuniões ampliadas e aí a gente viu que podia ser algo a nosso favor, porque a gente conseguiu que participassem das reuniões ampliadas Neuza, Jane Valente, os grupos de adoção. A gente começou a ampliar e chamar também os grupos como parceiros, né, os grupos de adoção. E surgiu, a partir daí, uma grande parceria com o Tribunal de Justiça e com a Defensoria Pública do Estado, porque a gente sentia que a gente também precisava alcançar o sistema de justiça, porque, como Débora até colocou, era uma grande dificuldade que a gente tinha, porque, no meio de tantas atribuições, de tanta coisa que acontece, a gente tinha dificuldade de fazer com que se debruçassem a questão do acolhimento. E aí essas reuniões elas começaram a acontecer, até Márcia, né, colega que apresentou hoje o trabalho, pela manhã, que fazia junto com mais frequência, junto com o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública, né? Ali tem o doutor Salomão, que é o presidente da CIG, e aí foi firmado um pacto, né, que chama Proteção em Rede, aí eu até esqueci o tracinho ali, os dois pontinhos, um pacto pela infância e juventude, que foi firmado entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. Mas a gente ainda
tinha certeza de que faltava, né? Não bastava a gente ter o sistema de justiça junto com a gente se a gente não tivesse mais pessoas, se a gente não conseguisse alcançar as redes. E aí a grande dúvida, como é que a gente faz esse processo? Porque o Ministério Público ainda é um pouco encastelado, ainda é um pouco afastado do dia a dia do movimento social. Tem melhorado, a gente segue um processo, mas é uma instituição com todos os pesos que uma instituição secular traz, né? Com tudo aquilo que marca o sistema de justiça, com suas vantagens, com suas desvantagens, mas veio a percepção clara de que a gente precisava ampliar, continuar ampliando as redes, continuar ampliando os galos que estavam trabalhando nesse processo. E aí foi... essa percepção veio até desses dados. Depois de 2 anos de trabalho, né, em 2021, a gente fez um outro levantamento, que a gente estava fazendo levantamentos periódicos, mas a gente viu que a gente continuava com 61 abrigos, 22 casas-lares, 5 acolhimentos familiares. Então, em 2 anos, a gente saiu de 1 a 5, é muita coisa. Mas, se a gente fosse nesse movimento de 2 em 2 anos ganhar 4 casas-lares, a gente demoraria muito para ter um percentual razoável, inclusive, casalares não, de famílias acolhedoras, né, de serviços de famílias acolhedoras. E a gente adquiriu 6 abrigos regionais, que eram muito necessários, porque as crianças ainda saíam de lá da pontinha, deixa eu voltar aqui para vocês terem uma noção, eram muitos quilômetros que os meninos percorriam, às vezes, de uma ponta para se abrigar ali na capital do Estado. Então, os abrigos regionais vieram diminuir um pouco essas distâncias, mas ainda era muito pouco, né? A gente precisava de algo que garantisse uma condição melhor. E aí, os 2 anos de trabalho nos mostraram que não podíamos estar sós, né? Que a gente tinha que ampliar mais. Fizemos o guia de orientação funcional e seguimos para o termo de parceria do Ministério Público do Estado da Bahia com a Aldeias SOS, que vinha sendo discutido desde 2020 e foi implementado em 2021, e foi uma grande alegria, porque, a partir daí, a gente também ampliou o alcance e fortaleceu a ideia de rede, né, de multiplicação, porque a Aldeias... Eu não vou nem entrar no tema, mas o Luiz vai falar um pouco dos resultados desse trabalho, que foram muito exitosos e que tornaram a experiência, eu acho que da gente, mais rica pelos resultados, que ele também vai apresentar como a gente chegou. Eu encerro, gente, minha fala, porque ela vai ser complementada, porque, a partir desse termo, entra a participação das aldeias e entra a fala de Luiz, e eu não vou adentrar no tema dele, mas eu termino com essa poesia de Mia Couto, que me toca muito, né, porque fala sobre o destino. Eu acho ela bem bonita. A ternura pouca me vou acostumando, enquanto me adio, servente de danos e enganos. Vou perdendo morada na súbita lentidão de um destino que me vai sendo escasso. Porque o que eu chegava nos abrigos e encontrava era essa escassez de destino, de futuro, para esses meninos. E o tempo passava, e o nosso tempo, o tempo processual, corre de um jeito, mas o tempo dos meninos no acolhimento corre de outro. Então, o meu tempo com o processo é uma coisa, mas o tempo naquela infância é outra. O tempo na mão do juiz é outro. Então, o tempo da gente, eu vi que não era nunca o dos meninos, e que isso causava uma ausência de futuro. Aí veio a certeza de que a gente precisava começar, hoje, a tecer redes, tecer mesmo o nosso trabalho cotidiano, de forma que esses meninos viessem a ter uma história diferente, né? Viessem a ter uma vida diferente. E aí é um pouquinho do trabalho da gente. Deixo agora com o Luiz a possibilidade. Acho que vai ser legal, né, essa dupla da doutora Luísa e do Luiz, porque o Luiz agora vai poder contar, né, um outro pedaço dessa história do ponto de vista da sociedade civil, né, do ponto de vista de uma organização da sociedade civil. Então, Luiz, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Como já foi apresentado, Luiz Mendonça, né? E eu venho falar em nome das aldeias infantis dessa continuidade da parceria firmada. Deixa eu só colocar.
Está no PDF, né? Tá. Dá? Mas dá para passar aqui, está passando. Só você recolher do lado. Nós, dando TEF, complementando a fala também de Débora, né, essa parceria tem um nome também. Né? Um dos frutos, né, do Tecendo Amanhã, que é essa parceria específica, nós estamos chamando de Coalizão Estadual pelo Acolhimento em Família Acolhedora no Estado da Bahia. Né? Então, é um desdobramento da coalizão nacional dentro do Estado da Bahia. Eu vou falar um pouco das aldeias infantis, rapidamente, para quem não conhece. As aldeias infantis é uma organização global de cuidado e proteção, global porque ela está presente em 138 países, né, que cuida e protege de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. Né? Então, nós temos hoje 73 anos de existência no mundo, 55 anos de presença no Brasil, e com aproximadamente 100 projetos em 11 estados brasileiros, né, em diversas cidades brasileiras. Essas aldeias infantis, e nós temos esse lema, né, para que nenhuma criança cresça sozinha. Eu acho que hoje, a doutora Márcia Rabelo falou na apresentação uma coisa muito importante. Por mais que as pessoas nos conheçam como uma organização de acolhimento institucional, nós também estamos nos reinventando, né, atendendo a localidade, atendendo às necessidades do tempo. Então, também tenho o orgulho de dizer, né, um pouco até emocionado, que nós estamos com o primeiro serviço de família acolhedora em Mata de São João, onde a promotora lá, né, de Mata de São João, é o primeiro serviço de família acolhedora das aldeias infantis no Brasil. Então, falar da Bahia. Bahia, 27 territórios de identidade, 417 municípios. Né, somos uma população, em 2021, de quase 15 milhões de habitantes, e onde desses 15 milhões, quase 5 milhões de habitantes são crianças de 0 a 18 anos. A maioria, como a maioria dos estados brasileiros, eles são compostos de municípios de pequeno porte 1, até 50 mil habitantes. Então, são municípios pequenos, também com todos os seus desafios. E o que lançou as aldeias a se preocupar com essa temática? Foi o evento do Ministério Público, realizado em 2019, com aquelas apresentações dos registros. Ela só colocou alguns registros, mas muitos registros impactantes. Isso motivou um pouco a gente, nos provocou em fazer alguma coisa. O que as aldeias estavam fazendo, né, depois de 22 anos em Lauro de Freitas e 43 anos no estado da Bahia. Né? Então, por que esse cenário? O que nós podemos fazer? E aí entra um pouco do advocacy das aldeias. Né? Então, o que nós podemos contribuir enquanto organização para mudar esse cenário que era apresentado pelo Ministério Público no evento em 2019. Né? Então, a gente começa a pensar e começa a surgir algumas possibilidades. E nasce essa parceria. A parceria, a gente procura o Ministério Público, se apresenta enquanto organização e se coloca à disposição de ajudá-los a mudar esse cenário, né, a mudar um pouco esse processo. E aí, parafraseando um pouco a poetisa Gabriela, né, Mistral, ela fala que quando se trata de criança, o amanhã é hoje. Né, o tempo é muito curto, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, vamos fazer. Vamos somar forças junto ao Ministério Público, que abriu as portas, sentamos, conversamos, fizemos diversas reuniões e começamos a construir uma proposta. Isso começou lá em 2020, né, com algumas reuniões, reunindo os promotores, participando, orientando, criando um direcionamento para os processos das inspeções do serviço de acolhimento no estado da Bahia. Né. Iniciamos um planejamento do nosso primeiro seminário que estaria abrindo o processo, mas, por conta da pandemia, né, ele não foi possível ser presencial e ele acabou sendo virtual, e que aconteceu no ano 2021. Né? Então, nós fizemos esse primeiro seminário, que abriu as portas de todos os nossos trabalhos. Foi um seminário virtual, 2 dias de seminário, com uma participação, visualização de mais de 1.200 pessoas, super legal, com Jane Valente, Ana Angélica, Patrick, o movimento, várias pessoas participaram desses 2 dias de encontro, e provocando um pouco, não somente o estado da Bahia, mas com todos os participantes, né, de outros estados que também estavam. Né? Continuamos com várias atividades com o Ministério Público, conversando com o Ministério Público,
para implementar a questão do Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária. O Estado não tem o seu plano estadual de convivência familiar comunitária. Muitos municípios baianos também não tinham seus planos municipais, então aquilo também estava na pauta de trabalho. E pensamos nesse termo de cooperação técnica, de assinar um documento, qual as atribuições das aldeias, qual as atribuições do Ministério Público, e aí começou a nascer a formação, não, né? A oficialização de todo o processo. A coalizão, a gente segue o mesmo processo. Isso aqui é da coalizão nacional, então a gente segue com esses mesmos princípios, né? Então, todas as nossas ações são ações de formação, de informação, de articulação e mobilização. Então, nós adotamos a mesma metodologia, o mesmo processo que a coalizão nacional. E é o que está dando certo, gente. Então, aquilo que está nos documentos de vocês, a gente está dizendo que está dando certo. Nós estamos conseguindo trabalhar com a formação, levar a informação, como a doutora Luísa falou, para a maioria desses municípios baianos, estamos conseguindo articular junto aos municípios baianos e estamos conseguindo mobilizar, né? Então, essa proposta do Plano Nacional, nós estamos colocando em prática da seguinte forma, né? Em 2022, nós fizemos uma formação, uma oficina com os municípios que foram indicados pelos promotores, né? Então, nós tivemos a primeira atividade, que ela foi uma formação com secretários de assistência social, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, né, os técnicos dos municípios, sobre família acolhedora, né? A formação ela foi realizada de forma virtual, em 2021, devido ao período pandêmico, em 8 módulos, com duração de 3 horas, né? Com Jane Valente, Adriana Pinheiro, e eu falando um pouco sobre o Plano Nacional de Convivência e a importância de ter os planos de acolhimento. O Ministério Público indicou 29 municípios, inicialmente, esses municípios identificados a partir de demandas, né, de necessidade, de crianças que estavam abrigadas na capital, em outros municípios, com demandas altas de acolhimento. Então, a gente priorizou primeiro esses 29 municípios, com 75 participantes. Dentre esses, também tinham técnicos do Ministério Público. Finalizado dos 29 municípios, 25 municípios com 68 participantes. No decorrer, alguns municípios acabavam desistindo da proposta, né, de continuar, que é normal. Deixa a gente um pouco triste, porque tinha uma lista de espera para outros entrarem, mas isso daí a gente vai arrumando aos poucos, né. Ainda em 2021, né, nós fizemos uma reunião com todos os participantes para propor uma segunda etapa. A oficina, por si só, não daria a resposta que a gente almejava. Então, a gente passou a informação, super legal, dinâmica, criativa até, mas isso não era a resposta. Então, nós propomos um assessoramento. Então, não vamos parar na formação, vamos assessorar cada município. E aí, nós convidamos esses municípios para uma reunião virtual também, individual, e apresentamos a proposta de um assessoramento durante 1 ano. Né? Então, desse grupo que terminou dos 29 municípios, 16 disseram sim. Nós queremos sim um assessoramento, porque temos interesse de implantar o Família Acolhedora, né? E no decorrer desse processo, mais 7 municípios nos procuraram, que já estavam começando a fazer lei, já estavam com lei, não conseguiam implementar, pedindo se poderia ajudar, e aí o Ministério Público, né? Põe. Então, a gente colocou mais esses 7 municípios, que nós totalizamos no final com 23 municípios sendo assessorados, né? Verificamos no CADSUAS também que havia um registro de 16 municípios com oferta de serviço. E aí a gente foi, juntamente com o Ministério Público, ver quem são esses municípios. Porém, constavam que muitos desses municípios só estavam no CADSUAS, não tinha execução de serviço, né? Não estavam funcionando. Né? E aí isso também nos trouxe alguns dados que eu vou passar agora no final para vocês, né? Perdão. Só lembrando que, nessa atividade dos 23 municípios, eu, sozinho, né, acabei visitando os 23 municípios, né, nesse trabalho de ir ao município, passar com eles, a maioria dos municípios, 1 dia e meio, onde a gente fazia uma conversa com a gestão, para não expor a gestão em nenhum momento, porque a ideia não é expor a gestão. Então, a gente conversava com a gestão do município,
se era isso mesmo, se era, quais eram as dificuldades, quais eram as dúvidas, e alinhava o discurso. Depois, no segundo momento, chamava a rede, levava para a rede, e aí já estava a gestão e a gente falando a mesma coisa, e o mesmo processo, conversando com a rede, tal. E o terceiro momento, um seminário aberto, uma atividade mais ampla, porque estava nós que estamos chegando, falando uma coisa, a gestão da assistência falando a mesma coisa, a rede falando a mesma coisa, e aí a gente passava para a comunidade, porque não haveria aquelas questões de exposições, de divergências. Então, essa foi a estratégia para dar certo e para a gente alcançar a maioria das pessoas. Então, eu fiz isso em 2022, os 23, e a doutora falou, viajando para cima e para baixo, ficando na beira da estrada, que não tinha ônibus, mas foi legal essa parceria, porque a gente também conhecia um pouco a realidade de todos esses municípios. E o que nós encontramos? Desinformação. A primeira coisa que a gente encontrou em quase todos os municípios foi a desinformação. As ausências dos planos municipais e os planos de acolhimento, e aí eu lembro muito de Deise, que eu estou aqui do NECA, que sempre fala a importância do plano dos municipais de convivência familiar comunitária, a importância do plano de acolhimento. Nós utilizamos muito material do NECA para a construção dos planos de acolhimento, que tem todo esse material gratuito na plataforma do NECA. A articulação local, envolvendo o sistema de justiça. Eu fiquei espantado, os promotores participaram dos 2 dias, juízes participaram, onde tinha defensor público, conselhos. Então, a participação do sistema de justiça nas nossas atividades. Então, em todos os momentos, não aquela de ir e sair porque tem outra audiência. Os promotores participando, alguns juízes ficaram somente um dia, mas o dia todo, no dia seguinte não pôde participar, isso foi legal. As dúvidas sobre perfis de crianças e adolescentes. Todo mundo tem as dúvidas, e aqui a gente está vendo várias informações diversas que estão nos ajudando a repensar um pouco sobre essas dúvidas. Os mitos que foram ditos nos primeiros momentos. Então, não dá certo, e várias coisas, vários mitos construídos, e a gente vai tentando desconstruir isso aos poucos. A prática da entrega, a familistência de forma informal. Muitos municípios não sabiam que já faziam um projeto de guarda subsidiada, de forma informal, porque eles entregavam aquela criança para uma família extensa e ajudava com cesta básica, com aluguel social, com algum benefício. Isso daí foi até uma forma da gente identificar esses municípios, e desse coletivo, nós já temos um município que disse não queremos família acolhedora, e já criaram a lei da guarda subsidiada, e fechou o abrigo. Eles tinham um abrigo, fechado o abrigo, e estão com guarda subsidiada. Isso foi legal. À disposição, os técnicos dispostos, as pessoas estavam mobilizadas, as pessoas estavam querendo mesmo esse processo de transformação. A ausência de equipe própria, são quase todos esses municípios equipes compartilhadas, com CRAS e CREAS. Como eu falei, a maioria de pequeno porte 1 e 2. A ausência de plano de divulgação, alguns municípios que já estavam com lei não conseguiam avançar porque não tinham um plano de divulgação. E todo esse material, tudo isso está aqui. Tudo aqui. Tudo agora nós temos. E a ausência de fluxo de atribuições de cada ator, que está aqui. Então, foi isso que nós identificamos nesse período. E aí, quais são os resultados? Então, em 2022, depois dessa visita, nós começamos uma formação virtual de assessoramento. Nós fizemos um primeiro encontro para a construção do plano de acolhimento. Paramos, como a doutora Luísa... Desculpa. A doutora Márcia Rabelo falou de avançar no plano de convivência familiar comunitária, porque a gente está esperando a atualização. Mas nós fizemos que esses 23 municípios parassem e construíssem seus planos de acolhimento, diagnóstico e o plano. Nós entregamos um material, consultando NECA, consultando outras instituições, construímos um modelo e entregamos para eles. Gente, era só preencher com os dados de cada município. Realizamos uma segunda formação para assessorar sobre a construção desse projeto técnico, para fundamentar as minutas de lei. Então, para ter uma minuta de lei, você precisa ter um projeto. E aí, nisso sempre calhava a questão do custo. Quanto vai custar isso? Nós criamos uma planilha de Excel para quantificar o custo do serviço, o valor financeiro. Então, entregamos para os municípios, explicamos, fizemos uma oficina, como calcula, tal, e ele já tem um custo. Isso ajuda muito a sensibilizar prefeitos, a sensibilizar os secretários gestores.
E aí terminamos as nossas sessões de 2022, mas nós não conseguimos cumprir todo o nosso cronograma. E aí entramos em 2023, né? Dando continuidade às oficinas, elas acontecem 2 vezes por mês, né? É quinzenal, com 3 horas de duração, né? A gente tem um assessoramento a partir de uma classificação dos municípios por iniciantes, que estão ainda em discussão, que já tem LEM, porém sem execução, e já executando, porque já tem uma configuração, eu vou mostrar para vocês no próximo slide. E aí a gente, ainda para 2023, a gente quer incluir outros atores nessa coalizão, né? Nós estamos chamando outras organizações da sociedade civil do Estado da Bahia, outros órgãos que participem também nessa coalizão estadual para poder implementar mais as nossas ações. Definir uma agenda bimestral, né? Vamos participar do Fórum dos Conselhos Tutelares, que vai ter no Estado da Bahia, e vamos finalizar esse ano com um seminário estadual para certificar esses municípios, né, e fechar, né, esse primeiro ciclo com eles. Essa é uma loucura que nós criamos, como estava falando, os assessoramentos de forma virtual, 2 encontros por mês. O presencial, nós tivemos uma primeira visita o ano passado, esse ano nós temos uma visita ainda este primeiro semestre, uma visita no segundo semestre, né? Vamos ter esse encontro maior e o abençoado WhatsApp, que é uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, né? Nós temos todos esses técnicos dentro do WhatsApp, mas as pessoas algumas vezes têm uma dificuldade, né? 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, recebi uma criança agora, o que eu faço? Né? E aí eu até contei isso no outro evento. A gente orienta, aí pronto, aí depois liga daqui 1 hora. Olha, deu tudo certo. Eu falei, meu Deus do céu, precisava ligar de novo para dizer? Né? Não precisava ligar, mas a gente é legal o WhatsApp, porque está movimentando e a gente está dando aí um processo de supervisão. Então, a gente está indo para além do assessoramento e dando um processo de supervisão. E, nesse processo que está surgindo essa ideia de ter uma supervisão a esses municípios também, mas, gente, as aldeias é uma família de 700 colaboradores no Brasil, mas quem faz tudo isso sou só eu, sozinho, não consigo, não. E aí, esse é o resultado atual. A doutora falou um pouco, mas esse é o resultado atual. Em 2019, tinham 18 municípios com serviço, porém 6 funcionando, e isso conforme censo SUAS e CAD SUAS, mas a inspeção mostrou que só tinha um serviço funcionando. Mas hoje, em 2022, dado de 2022, nós passamos a ter 35 municípios no estado da Bahia, sendo 12 serviços em funcionamento, mesmo funcionando, 13 já com lei, sendo desses 13, 7 em processo de mobilização e seleção e formação dessas famílias, e 10 em processo de construção de leis. Então, nós saímos de um estado que, com um serviço só, para um estado com 35 municípios que estão conversando, estão dialogando, estão implementando o SUAS. Esses são alguns registros que nós fizemos, né, das idas, das presenças. Né? É legal essa foto do meio, que para mim é meio significativa, que a gente conseguiu unir prefeita, juiz, promotor, defensor, no seminário para poder firmar esse compromisso de implantar uma família acolhedora num município pequeno. E eu queria fechar a fala com essa frase do nosso fundador, Hermann Gmeiner, que ele fala que todas as crianças do mundo são as nossas crianças. Né? E o dia que pudermos afirmar isso com toda a convicção, será o início de uma paz na Terra. Obrigado, pessoal. Gente, a gente quer um Luiz e uma doutora Luísa em cada estado do Brasil, né? Esses números são incríveis. É muito impressionante, eu fico super emocionada assim, de ouvir tudo isso, de ouvir esses relatos com os detalhes do fazer, né, que é um fazer artesanal, né, que leva tempo, mas nem tanto tempo assim. Né, então, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, bom, se a gente sair desse simpósio com 2, 3, 4 representantes de estados, né, inspirados, que nem a doutora Luísa e o Luiz saíram de encontros como esse,
Nossa, acho que a gente consegue chegar na nossa meta de 20% até 2025, né? Bom, agora eu vou passar a palavra para o Lorenzo, que vai nos contar um pouquinho o que está acontecendo lá na Paraíba em relação a essas redes tão importantes. Pronto, ótimo. Boa tarde a todas e a todos. Então, eu vou contar um pouco a experiência da REMAR, que é a Rede Margarida Pro Criança e Adolescente, mas junto com outras redes, no fortalecimento das políticas. Claro que o foco nosso é o acolhimento familiar, mas a gente insiste sempre que tem que ficar dentro da convivência familiar como um todo. Então, isto é importante. Espera aí. Parando como é que vai? Parou. Então, Rede Margarida Pro Criança e Adolescente da Paraíba. Aqui tem a citação do artigo 86 do Estatuto, que a política de atendimento se faz através desse conjunto articulado de ações de governamentais, não governamentais, da União, etc. Que o Estatuto fala isso, poi o CONANDA fez a resolução 113 falando do sistema de garantia de direitos, então nossa fundamentação jurídica e legal é esta. E o sistema de garantia de direitos, a gente sabe que é uma articulação sempre desafiadora. Então a gente é da Bahia, mas... E, de qualquer forma, nós chamamos de rede de proteção integral à criança e adolescente, a REMAR e outras redes em outros municípios ligadas à REMAR. Porque tem rede de serviços, tem a rede, sim, tem todos os serviços, mas outra coisa, uma rede nós chamamos de proteção, que é uma rede de articulação política, porque o sistema de garantia de direito realmente funciona. Inclusive, o artigo 5 desta resolução do CONANDA diz que é em rede que se atua o sistema de garantia de direitos, defesa, promoção e proteção. A missão da REMAR é articular, mobilizar, integrar em rede as instituições governamentais, não governamentais e a sociedade para a efetivação da política de proteção integral da criança, adolescente e suas famílias em vulnerabilidade social no estado da Paraíba, na construção de uma sociedade justa e solidária. Então, é uma rede mista, governo e sociedade. Então, é uma tentativa sempre desafiadora de diálogo e de construção democrática. A visão se referencia na atuação em rede, congregando a sociedade e o governo na defesa, promoção e monitoramento dos direitos da criança, adolescente e família no estado da Paraíba. Quais são um pouquinho os eixos? Estou só para introduzir um pouco a nossa atuação. Tem a gestão organizacional, a gestão interna, a articulação em rede de proteção, a gente tem várias redes municipais e redes também de bairro locais na capital, em João Pessoa. Depois, o direito à convivência familiar comunitária, que depois a gente vai focar mais, mas tem o protagonismo infanto-juvenil. A gente, há muitos anos, articula os protagonistas em comissões municipais, intermunicipais, estaduais, etc., junto com o SED, que agora tem a CPA também, a Comissão. Depois, os planos, a gente está envolvido em todos os planos, é a convivência, mas também é violência sexual, é trabalho infantil, é socioeducação, é primeira infância, etc. Então, todo este plano a gente acompanha. Mas eu vou entrando agora especificamente na questão da convivência. Então, bom, só para dizer, a gestão, a REMAR surgiu em 2003 e foi a Unicef que tinha uma escola meninos e meninas de rua da prefeitura de João Pessoa, mas Ana Azevedo, que foi a parteira da rede, disse não é possível trabalhar só com uma pedagogia diferente com crianças em situação de rua. Precisa uma ampliação intersetorial. A gente começou um pouco nesse sentido. Então, desde 2003, em agosto, vamos fazer 20 anos de caminhada. E a organização tem uma comissão gestora, então quem gere esta rede são toda uma série de instituições, inclusive tem o Tribunal de Justiça, com o INJU também, Ministério Público, mas tem secretarias, tem outras redes locais, organizações não governamentais, etc.
Depois, tem um grupo operativo, um grupo menor que articula todas as atividades, uma equipe de apoio, que é aquela que executa, somos 5 pessoas, e a secretaria executiva, eu e Conceição, somos secretário executivo da rede, mas não vou entrar muito nisso, era só porque... Agora, como começou esta ideia do direito à convivência familiar e comunitária? Foi em 2004, criamos uma comissão. Quando começamos com a rede, um dos primeiros desafios que os conselheiros tutelares diziam é a situação do acolhimento institucional, grandes abrigos tradicionais, o que fazer, o que não fazer. E tinha esta pesquisa do IPEA, a gente se baseou, pediu toda a modalidade deles e fizemos uma pesquisa no estado da Paraíba. Então, aí que surgiu, inclusive, se viu a realidade dos abrigos para criança e adolescente de João Pessoa, focado em João Pessoa com alguma abertura estadual. E foi lançado em 2007. A gente viu, como no IPEA, que a maioria dos acolhimentos era por pobreza, que não teria que ser pelo estatuto. Então, aí tinha o doutor Fabiano Moura de Moura, juiz da infância, começou a se mobilizar. Pronto, então a gente foi a partir desta... É interessante que uma das iniciativas que promovemos é um projeto de acolhimento familiar, 2005, bem longe, não? Mas isso surgiu da sociedade civil. Tem a Associação Papa João 23, que é uma associação que tem casas lares, casa de acolhida, estilo família acolhedora, e assim, juntos, se começou, mas como sociedade civil, empurramos, insistimos para que fosse assumida como política pública, etc., etc., mas... Então, a partir disso foi aprovada uma lei municipal em João Pessoa, tinha sido aprovada em 2008, depois tive problema, voltou no final de 2010, coincidindo com aquela do ECA 2010, que é 2009, então, mas é uma lei municipal. E depois, como Remar, a gente foi acompanhando, antes a questão só do projeto da sociedade civil, depois acompanhando um pouco os encaminhamentos das questões. Em 2010, como disse, foi aprovada esta lei, em 2011, implementação do programa Família Acolhedora em João Pessoa, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. É interessante, eu citei aqui, que o primeiro passo foi a formação da equipe técnica. Quem foi a formadora? Jane Valente, mestra e doutora. Estou aqui em 2011 ainda a coordenadora atual do Serviço de Família Acolhedora participou como técnica. Veja como é quando põe a semente na terra, não será em vão. Então, a gente tem que lançar e a coisa vai caminhando. Pronto, em rede. É aí... A partir daquela pesquisa, a gente criou um GT, que inicialmente era o GT Abrigos, mas depois virou o GT Convivência Familiar Comunitária, porque entrou o acolhimento familiar, entrou toda a problemática do cardápio, como diz Cláudia Cabral, das várias oportunidades. O que o GT fez, esse é o juiz que promoveu bastante, inclusive com Cláudia Vidigal, ele começou a trazer, fazendo minha história lá, o juiz, mas tinha formação continuada, apoio nas audiências concentradas, a nossa rede acompanha todo semestre as audiências concentradas, monitorando todo o encaminhamento. O PIA eletrônico, o plano individual de atendimento eletrônico, foi um avanço grande, e o projeto Fazendo Minha História, como já coloquei. E se entrou em todo o reordinamento dos acolhimentos institucionais, organizamos atividades para criar um projeto político-pedagógico em cada instituição, que não existia, e depois o acompanhamento, a diminuição de casos que não era para ser abrigado e tudo mais. Um passo importante foi a elaboração do plano estadual de convivência familiar comunitária, que foi anche lì também, veja bem, o trabalho em rede, a gente insiste, vai, faz, e vai para frente, vai para trás. Tinha começado em 2009 até 2011, depois parou. Depois voltamos a insistir, etc. Em 2012 e 2013 conseguimos elaborar o plano, em 2014 foi promulgado, esta é a comissão,
lá no Palácio da Redenção, o lançamento do plano. Mas em 2014, logo, veja bem, com os planos, o problema é o monitoramento dos planos, a questão do orçamento, a questão da efetivação, porque é uma política ampla, mas se não... Então a gente entrou na comissão, antes de elaboração, agora de monitoramento, e uma das primeiras coisas, no marco situacional, se dizia que não tem dados, como eu falava na Bahia, não tem dados, não tinha uma visão. Então, a gente, a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, fez uma pesquisa com o Socorro Vieira, uma pesquisadora da universidade, muito interessante, com toda e que está servindo como diagnóstico para o plano decenal de criança e adolescente que a gente promoveu. É interessante que em abril de 2014 foi feito em João Pessoa um seminário regional para a convivência familiar comunitária do Nordeste. O tema era fortalecendo a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, práticas em rede. Então, o movimento nacional ainda não existia. Era o GT, estava se falando de um fórum nesta fase, mas estava insistindo que era importante que se trabalhasse em rede, tanto se pensava na rede, um fórum, depois surgiu o movimento nacional. Mas veio Cláudio Cabral, estava Araújo, estava todo este povo. Então foi um momento muito importante também, porque tinha todos os estados do Nordeste, poucos com plano estadual, mas pelo menos foi uma provocação. Então, veja bem, esta é sempre como a rede pode provocar, e a Remar foi uma das que mais organizou a coisa, junto com o governo do Estado, o Ministério Público e o Juizado. Fatos marcantes mais recentes. Agora, em 2014, se constitui em Brasília um movimento nacional. Eu estava lá quando foi assinado o primeiro passo. Inclusive, a gente insistia, porque puro sangue, o movimento nacional é só organizações não governamentais. Mas eu digo, trabalho em rede é importante, a intersetorialidade, o diálogo, então sempre, tanto que eu sou um consultor, já sou há anos no grupo gestor, mas como consultor, não como membro, porque tem esta questão da sociedade civil. Mas é importante este diálogo também com a secretaria, com o governo e sobretudo com as redes. Depois, em 2015, se organiza um movimento estadual. A gente começou o movimento estadual para a convivência familiar comunitária, que era uma ideia de Cláudia Cabral, e fomos caminhando por vários anos. Poi a Prefeitura de João Pessoa elaborou o Plano Municipal de Acolhimento, que Luiz falava dos planos de acolhimento, e a gente ficou participando, monitorando toda esta organização. E o GT continuou depois para os vários, de 2015 a 2018, trabalhou sempre com muita intensidade. É um grupo de referência, é uma rede no final, mas chamamos de GT, que tem conselheiro tutelar, diretor de acolhimento institucional, o serviço de família acolhedora e tudo mais, que faz parte. Agora, com a pandemia, parou, mas estamos retomando. 2019, a gente aderiu, junto com o movimento à coalizão, a gente achou muito importante somar as energias, as forças. Em 2021, na colisão, em 2021, e depois a Agenda, em 2020, Agenda 227, que é outra iniciativa, acho muito importante, dentro da agenda, inclusive já se falou nestes dias, tem esta perspectiva do acolhimento familiar como uma das propostas. Em 21, em outubro, o governo da Paraíba pactua a regionalização do acolhimento familiar e a Prefeitura de João Pessoa, em 2022, programa Guarda Subsidiada. E a Remar sempre acompanhando, monitorando, insistindo. Mas veja bem, Francisca, que é da Secretaria de Desenvolvimento, em outro minicurso, está falando da regionalização. Agora, infelizmente, são 4 municípios que estão atuando na regionalização do acolhimento familiar. Mas seriam 11 que aderiram, 5 paradas, as outras estão no meio, então é uma coisa que está indo devagar, e a gente fica um pouco em cima. Ao contrário, João Pessoa tem 20 famílias preparadas, 16 que estão acolhendo, 23 crianças, porque tem grupo de irmãos que estão participando. Então, de alguma forma, o serviço de João Pessoa é significativo como referência também.
E depois, a guarda subsidiada, que para mim é um avanço, que não está ainda tipificada, mas o município pode fazer. Foi feita uma lei, inclusive tem Chile do Ministério Público, que faz um trabalho muito bom, que ele acompanhou, apoiou, etc. Então a guarda subsidiada é um outro elemento importante, que tem uma lei que foi feita o ano passado. Agora, o SEDCA promove a revisão em 2021 e 2022 do Plano Estadual de Convivência Familiar Comunitária à luz do nacional, porque o plano anterior tinha eixos completamente diferentes. A revisão do plano atual é em 6 eixos, foi Patrick que falou anteontem. Só que é completamente diferente. A gente estava querendo aprovar um plano estadual, o nacional ainda não foi promulgado, então a gente ficou. Mas a gente pediu, eu estando no movimento nacional, no grupo gestor, fiz toda a mediação com Patrick, com Fernanda, etc., e nos forneceram praticamente todas as metas, as slides, praticamente quase finalizado, e a gente se baseou no Plano Nacional atual para fazer a revisão, porque não teria sentido. E foi aprovado a semana passada. Então, isto acho importante dizer. Já estamos no final, sim. Então, avanços, mas são a importância do trabalho em rede na articulação intersetorial entre instituição governamental e não governamental, em trazer como tema prioritário central a convivência familiar na Paraíba em João Pessoa. Estava pouquíssimo focada a coisa, e foi a gente que, através, antes do Unicef, o GT, o movimento, foi como é importante também esta articulação nacional trazer no nosso território. Depois, a mediação da Remar com o GT nacional, antes com o Movimento Nacional, a Coalizão, a Agenda 227, trazendo proposta de incidência técnica e política a respeito da convivência, sobretudo do acolhimento familiar. É muito importante, como eles fazem a coalizão estadual, a gente faz esta mediação com o Movimento Nacional. Então, esta abertura a todas as propostas nacionais e trazer no nosso território, no nosso estado, nos nossos municípios, que é um avanço importante, um desafio grande. Depois, a criação e atuação perseverante do GT, já falei, propor e acompanhar a elaboração, revisão e monitoramento do plano estadual e do planos municipais de convivência familiar e comunitária. Fomentar e articular momentos de formação, organização, monitoramento das políticas públicas ligadas à convivência na Paraíba, na capital. A Remar, quando antecipou com aquela lei de 2009, com a Lei Municipal de João Pessoa, e depois acompanhar e monitorar todas as propostas e iniciativas ligadas a acolhimento familiar. Então, é todo este percurso, a gente tem um histórico de monitoramento, de insistência. Descentralizar nas redes municipais e locais de proteção integral a prioridade do tema da convivência e seu serviço proposto. E não é fácil. Muitas vezes são as questões dos conselhos tutelares, nas redes, é o problema do CMDCA, é o problema da violência sexual, mas a questão da convivência ainda, muitas vezes, não tem esta clareza da importância da convivência. E desafio, o que mais prejudicou o avanço é a falta de visão, de conhecimento, de vontade política, de prioridade orçamentária do poder público e dos conselhos na convivência familiar e comunitária e, sobretudo, o acolhimento familiar. Então, tem esta resistência, esta dificuldade. E aí, por exemplo, coisa muito prática que atrapalha, a desvalorização dos profissionais, alta rotatividade de profissionais nas instituições, baixos salários, equipes incompletas, pouco apoio de às instituições não governamentais, falta de uma construção mais lúcida e comprometida com os objetivos que ultrapassa o plano teórico da política. A cultura da institucionalização, e Irene ficou bem clara na fala dele, os preconceitos sobre apegos, vínculos, não acreditar nas famílias, medo de arriscar, seja da população, do gestor e da justiça e assim por diante. A fragilidade das redes de proteção integral. A gente insiste nas redes, mas, sobretudo na pandemia, se fragilizaram, se afastaram. Então, tem sempre que retomar. É uma arte de recomeçar. Então, a importância do trabalho com as redes.
e falta de visão, conhecimento, prioridade da convivência nos planejamento e atuações das redes de proteção integral. A não definição orçamentária e não efetivação do plano, que eu já falei. A não elaboração do plano de convivência familiar comunitária na maioria dos municípios paraibanos. Poucos municípios, são 223 municípios na Paraíba, pouquíssimos têm um plano de convivência municipal. Pronto, os meus dados. E Jane insistiu que eu terminasse, eu não coloquei uma frase, mas com o nosso entra na rede com a gente. Por isso vem, entra na rede com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na rede com a gente também. Você é muito importante. Bem, salva de palmas, redes. Eu trabalho em rede. Viva as redes, né, Lorenzo? Porque é isso. Sozinho a gente não consegue fazer amanhã. Bom, muito obrigada a todos. Acho que agora a gente vai abrir para comentários, dúvidas. E antes, né, eu queria fazer alguns apontamentos, depois quero ver se a Perina também tem apontamentos a fazer. Acho que eu percebo que em todas essas construções em rede, o diagnóstico é muito importante. A gente ter clareza dos números, ter clareza quantos serviços tem, por que há o maior número de uma determinada modalidade, por que não foi implementado. Então, assim, esse começar por um diagnóstico, que eu acho que é o esforço que vocês todos colocaram, isso é muito relevante para começar o trabalho, para saber por onde começa, né? Qual que vai ser o foco. Também fiquei pensando na falta de informação, né, que vocês mencionaram, o quanto a gente se depara com isso, o quanto você, né, doutora Luísa, falou que em 2019 foi a primeira vez que você entrou em contato com informações de qualidade, né, sobre o tema. Eu, no Conanda, percebo que os conselheiros também não conhecem bem essa política pública. Mas, por outro lado, quando a gente tem um pequeno espaço, né, para compartilhar, para trocar informações sobre a política, rapidamente as pessoas se sensibilizam, se mobilizam, né? Eu acho que essa é uma potência da política pública do acolhimento em família acolhedora, porque é muito fácil da gente se sensibilizar e se abrir para essa possibilidade, né? Então, eu realmente vou reforçar o convite para todo mundo conhecer os materiais que tem no portal, né, da coalizão. Tem muitos vídeos de diferentes formatos. Tem, por exemplo, animações, tem depoimentos de famílias acolhedoras, tem vídeos formativos para as equipes, né, dos serviços de acolhimento ou dos gestores da política, que isso contribui muito para transmitir informação de qualidade e para que as pessoas se sensibilizem, né, com essa política pública. Outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre a regionalização que vocês mencionaram. Eu acho que talvez a gente esteja um pouco mais acostumado em pensar o acolhimento institucional regionalizado, né, o abrigo regionalizado, mas eu acho que vale a gente lembrar
que o serviço de acolhimento em família acolhedora ele também pode ser regionalizado. E eu acho que ele funciona de forma regionalizada de um jeito mais bem-sucedido do que o abrigo. Porque o abrigo ele pode ser regionalizado, mas ele está numa sede de uma determinada cidade. Então, as crianças necessariamente vão sair da sua cidade de origem para serem acolhidas na cidade sede, né, onde está o abrigo. No serviço de família acolhedora regionalizado, a criança pode ficar acolhida com uma família acolhedora na sua cidade de origem. Porque o serviço ele pode ter uma sede, ele vai ter uma cidade sede, onde os técnicos vão estar lá, mas os técnicos que vão de uma cidade para outra, não são as crianças e as famílias de origem. Então, isso é muito benéfico para os objetivos de um serviço de acolhimento, que é que a criança fique na sua cidade de origem, fique em contato com a sua comunidade de origem, que ela esteja perto da sua família de origem. Então, acho que os estados que estiverem pensando em serviços de acolhimento regionalizados precisam pensar em famílias acolhedoras, nessa modalidade, porque isso favorece o que a gente, de fato, pretende alcançar, né, os objetivos de um serviço de acolhimento. Então, acho que eram essas as ponderações que eu queria fazer. Perina, você tem algo? Boa tarde. Eu só quero mexer um pouquinho com as emoções de vocês, porque eu costumo dizer que ferramentas nós temos tantas, né? Temos uma bem aqui, que ainda não foi aberto, não foi lido, não se fez a aventura de entrar na floresta, que eu costumo dizer. Eu vejo a Soraya aqui, que bom te ver, Soraya, e lembro dos mais de 20 anos, né, da nossa dedicação junto aos conselhos. E eu sou uma defensora da sociedade civil, mas amo todo mundo, gente. Meu coração é do tamanho da floresta do Amazonas, aonde eu moro. E o que eu quero dizer para vocês, não deixe essas ferramentas enferrujarem. Eu vi 3 meninas hoje que estavam do meu lado e eu brinquei. Eu sou um ser humano que brinco muito. E eu perguntei a uma delas, na sua faculdade, se aceita adolescente para começar um curso universitário? Né? Aí ela olhou para mim, deu um sorriso, eu disse, você é muito linda e você é minha colega. Nós somos psicólogas. Aí ela falou, e eu estou fazendo mestrado. Gente, Deise, Lúcia, pesquisadoras queridas de tanto conhecimento. Então, conhecimento no nosso país é fantástico. Tá? Mas, se nós não colocarmos ele em prática, no dia a dia de nossas vidas, ver aqui a sensibilidade que nós encontramos hoje aqui. Nós temos uma promotora maranhense lá no Amazonas, que é fantástica também. Briga muito por tudo, para o bem viver, para o bem querer. Então, a gente fala tanto em conviver. Como será que nós estamos convivendo com nós mesmos? Como será que nós convivemos com os nossos filhos, com o nosso local de trabalho? Como será que somos gestores? É para tocar um pouquinho. Então, acho que a gente tem que pensar todo dia, né, Deise? Nos perguntar, no abrir dos olhos, o que realmente eu tenho feito? Como eu tenho feito? Como que eu pego um plano que me é feito lá em Brasília e, de repente, eu chego e eu quero empurrar a goela dentro, lá em Manacapuru, no município do Amazonas. Eu preciso conhecer Manacapuru para poder colocar um plano. Eu preciso conhecer aonde eu moro. Conheça onde você mora, identifique seu território, conheça a sua comunidade, você faz parte dela. E aquela comunidade estando bem, você vai estar bem. Você vai ter retorno. Então, viva a comunidade, viva a família, que o Brasil ainda tem jeito. Vamos ter esperança. Era só isso que eu queria falar para vocês. Beijo no coração. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Precisa ser no microfone para gravar. Precisa. Também não gosto muito de microfone. Se não, pode ser também. Boa tarde, tudo bem?
É um prazer ouvir vocês e as experiências de vocês. Acho que com a última fala, principalmente sobre essa sensibilização, assim, a minha pergunta é, e aí quem sentir vontade para responder, se todo mundo quiser contribuir de alguma forma, é pensar esse processo de sensibilização para a articulação, sabe, de uma política pública. Porque o que a gente encontra hoje, aí falando de Curitiba, a realidade de Curitiba e do acolhimento familiar em Curitiba, é essa resistência de pessoas que estão trabalhando na área há muito tempo e que já se dessensibilizaram. Assim, existe uma frase que diz que contra fatos não há argumentos. Nós apresentamos fatos, nós apresentamos estudos mostrando o quanto o acolhimento familiar é benéfico e que a gente não está inventando a roda, mas há uma resistência pela falta de sensibilização. E aí o que eu gostaria de perguntar é como que a gente caminhos para essa sensibilização. Eu sei que não tem uma receita pronta, mas quanto mais ideias, melhor para a gente aprender junto, sabe? Obrigado. Eu não sei se é possível botar a última imagem da apresentação, é? Bom, assim, sobre essa questão da sensibilização, que tem um pouco dessa questão da falta de conhecimento, eu acho que isso se relaciona muito com a falta de voz que esses meninos do acolhimento têm. E uma coisa que me incomodou muito foi encontrar meninos acolhidos há muito tempo, com processos há muito tempo em curso. E aí eu fazia isso, jamais seria admitido com preso, né? Assim, com a institucionalização do maior que comete crime. E isso jamais seria permitido também na socioeducação. E aí eu ficava me perguntando por que acontece no acolhimento que a gente não deixa acontecer com os presos e a gente não deixa acontecer com o interno da socioeducação. E aí a certeza que me veio é que esses meninos eles não têm voz, porque o preso tem o familiar, tem a namorada, tem a mãe, a socioeducação também. E os meninos do acolhimento são justamente aqueles que estão sem tudo, sem a família, sem alguém para falar por eles. Então, assim, isso foi um incômodo muito grande, porque eu sentia que, assim, a minha percepção é de que a gente precisa dar voz a esses meninos, a gente precisa mostrar que eles existem. E aí a questão que vem é que a gente tem a questão do sigilo, né? Da gente da proteção, do sigilo. E aí esse sigilo, eu acho que ele se confunde muito com a invisibilidade. E aí a gente torna esses meninos invisíveis para proteger, e a gente acaba violando. Aí eu pedi para botar a imagem, porque justamente a imagem que eu queria colocar é essa daqui, porque é uma imagem que me incomoda desde sempre. Porque quando eu vejo essas meninas, isso daí foi um passeio que foi feito no shopping, a intenção é ótima, elas estão vestidas de princesas, mas elas estão todas de costas, né? Então, assim, qual é a menina que está vestida de princesa, que não quer mostrar o sorriso, o rosto? Qual é a menina que não quer se mostrar bonita, porque ela está vestida de princesa, é o dia da princesa dela? Então, quando eu vejo essas meninas de costas, eu digo assim, que eles estão de costas para o sistema de justiça, eles estão de costas para as redes de proteção, e eles não têm quem chame a atenção para eles. E eu acho que é por isso que tantas irregularidades acontecem, e eu acho que é por isso que também a gente tem tanta desinformação. Porque se a gente não toca, aquele problema ele não se torna incômodo. Então, ele só se tornou incômodo para mim a partir do momento que eu olhei para a menina que estava do acolhimento e disse como está aqui há tanto tempo, como ela está aqui. Então, eu acho que a gente chamar a atenção e descobrir um equilíbrio entre o sigilo e a invisibilidade, respeitar o sigilo, respeitar a questão da imagem, mas também a gente não fazer isso com as crianças, né? Porque eu acho muito doloroso, né? Então, eu acho que tem essa relação. Alguém mais quer falar sobre isso? Eu acho que até um pouco na minha fala, o que eu fiz, porque às vezes a gente tem medo de chegar até o próximo, né? E é tão fácil chegar perto próximo pelo olhar, pelo aperto de mão, por um acocho, que eu não sobrevivo sem dar um acocho em ninguém. Então, acho que nós nos sentirmos mais que somos participando de todo o processo que tem necessidade, nós podemos servir. Eu acho que o verbo certo é esse, nos colocarmos no lugar para servir, porque sempre nós queremos ser servidos. Vamos servir. E, dentro desse momento do servir, buscar a qualidade, buscar o sentimento, para criar as relações. Como é que eu vou acolher se eu sou uma pessoa endurecida, se eu não dou um sorriso a ninguém,
né? Se eu não abro meus braços para um abraço, se eu ponho, né, de costa os sorrisos, e é uma libertação que pode ter através de um sorriso, é inexplicável. Então, acho que é isso, é acolher de verdade, não só usar o verbo, mas fazer a ação. E até uma questão que ficou legal da nossa parceria, todo o trabalho realizado com esses municípios, ele não partiu a partir de um TAC do Ministério Público, que sempre o TAC ele traz um peso, né, e traz um afastamento. Não, foi um convite que foram feitos a esses municípios. Então, foi um convencimento, foi uma sensibilização que foi feito com esses municípios. Então, assim, não partiu de uma exigência, o promotor está exigindo que seja implantado o família acolhedora. Partiu de apresentar respostas, né? Então, alguém falou aqui também, nós não estamos falando só de família acolhedora, nós estamos apresentando cuidados alternativos. Né? Quais são os cuidados alternativos para essa criança? E aí a gente está trabalhando família acolhedora, guarda subsidiada, né? Família extensa, até, se for a necessidade, o acolhimento institucional, mas em última hipótese. E sempre no trabalho de sensibilizar e não de impor, não é uma imposição, né? Então, isso no começo gerou um Ministério Público, né? Mas não, porque foi um convite. E aí, esse envolvimento do Ministério Público em todo o processo, que é o diferencial, né, da Bahia, o axé, né, da Bahia, trouxe essas conquistas, né, essa adesão mesmo de abrir, de não estar fechados, né, os municípios abrirem e colocar em pauta questões orçamentárias, dificuldades, e a gente, a partir de todas essas dificuldades, buscar alternativas. Né? Então, o diferencial está sendo prontidão. No grupo, a promotora está no grupo de WhatsApp, os promotores estão no grupo de WhatsApp, eles também apoiam e dão as opiniões para os municípios. Então, não é um grupo só técnico. Então, os promotores também estão conjuntamente participando de todas as dificuldades que os municípios têm e buscando alternativas. Né? Então, acho, aprendendo juntos também. Acho que a gente tem uma característica, né, no Brasil ainda, vai mudar, né, gente? Que às vezes o sistema de justiça ele ouve um pouco mais quem está ali dentro do que quem está ali fora, né? E para dar uma boa notícia, em agosto vai ter um encontro, né, com o sistema de justiça para falar sobre a importância, né, do acolhimento em família acolhedora. Não sei dar detalhes sobre esse encontro, mas sei que ele vai acontecer. E acho que também é um caminho, né? Porque aí vão estar os atores do sistema de justiça entre eles e um convencendo o outro, que acho que daí tem mais força. A metodologia do movimento nacional e da coalizão também é incidência política, técnica e política. A incidência técnica, por exemplo, as orientações técnicas que foram feitas, foi o GT que elaborou, e depois, na frente de toda uma motivação, argumentações, mostrando, o pessoal tem que aceitar. Então, a importância desta questão técnica, de mostrar os resultados, as vantagens das modalidades, e depois isso se transforma em incidência política, então envolver as várias forças, porque a coisa entra. Aí, quando é tematizado a questão, é mais fácil sensibilizar, envolver, mas da forma que dizia Luiz também, que tem que envolver vários setores, segmentos do sistema de garantia. Não está funcionando, né? Mas está ligado? Alô? Agora sim. Queria primeiro parabenizar os parceiros da mesa, o carinho e o verbo esperançar, que veio com tanta força. E eu gostaria de resgatar uma das questões que foi colocada, que é a questão da escuta da criança. Né? O quanto a nossa sociedade, nós mesmos, ainda não aprendemos a ouvir a criança como um sujeito que tem o que dizer sobre a sua vida.
Então, quando a gente pensa na criança que está institucionalizada ou acolhida numa família acolhedora, é importante que a gente resgate a possibilidade dele ter voz, mas nós aprendermos a ouvi-los. Porque não é que eles não têm voz, eles têm voz, e nós não sabemos ouvi-los ainda. Porque ainda mantemos uma cultura adultocêntrica em que o adulto decide pela criança, fala por ela, e não considera a sua opinião para tomar uma decisão sobre a sua vida. Então, eu acho que essa postura que a gente está vendo aqui hoje é de uma mudança de paradigma que nós precisamos também incorporar. Entre os direitos fundamentais da criança, do artigo da Constituição Federal, tem o direito à informação, o direito à participação, os direitos chamados direitos de liberdade. E isso implica numa mudança de atitude daqueles que estão trabalhando diretamente com aquela criança, em qualquer modalidade de acolhimento. O educador do serviço de acolhimento institucional e a família acolhedora. Então, acho que esse também é um trabalho nosso, né? Como que nós podemos desenvolver entre nós a possibilidade de ouvir e respeitar aquilo que a criança tem a dizer sobre si mesma, né? Para ir tomar qualquer decisão a respeito do seu próprio acolhimento, ou seja, do afastamento da família, a respeito de qual é a modalidade que melhor responderia às suas características pessoais, e também se ele tem ou não o desejo de ser adotado. Porque a gente vai colocando alguns paradigmas como que a solução para a criança que está acolhida é inseri-la numa família adotiva, né? Então, assim, acho que a gente tem um momento histórico muito relevante, que é repensar nossas práticas e mudá-las efetivamente, como Luiz fez, né, Luiz? E fez sozinho no sentido das aldeias, mas não fez sozinho, você fez uma aldeia com você, né? Então, eu queria parabenizar por isso e dizer que essa mesa foi maravilhosa. Muito obrigada. Deise, acho que essa sua fala também responde um pouco para você, né? Porque quem sabe se esses atores que tomam decisões forem aos serviços de acolhimento, ouvirem as crianças, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas acham bom e não acham bom, talvez isso também sensibilize, né? Porque eu acho que elas próprias expressam o quanto elas precisam de um cuidado, de uma proteção individualizada. Temos mais... Você quer fazer uma colocação, uma pergunta? Boa tarde. Com relação à Laura, você fez um comentário sobre essa imagem, e eu, como fotógrafo, se me permite, eu vou fazer uma colocação aqui. Por que a gente registra essas crianças de costa? Porque, senão, a gente vai ter um problema muito sério de responder perante a justiça, de expor a criança de frente. E só eu sei como eu sofro de fazer uma imagem com crianças lindas que a gente é obrigado a registrá-las de costa. É uma pena que a gente não consiga mostrá-las de frente. Então, é só um comentário, se me permite fazer esse comentário, que acho que é oportuno. Muito obrigado. Eu fiquei até emocionada desse relato de como o profissional da fotografia se sente violado também de fazer essa foto de costas. E, assim, eu digo que tem muito a ver com essa mudança de paradigma, que a gente está tentando encontrar caminhos, né? A gente não sabe muito bem os caminhos, porque a gente sabe que a gente precisa proteger, foi como ele disse, tem problema, mas eu também gostaria de mostrar que esses meninos sorriem, que eles têm, né, a face, de que eles têm esse direito de serem mostrados. E, quando eu falo assim, essa questão de voz, é porque que a voz deles não chega, justamente porque que a gente não ouve. E é nesse sentido que eu falo, por que a gente não ouve essas vozes? Eu acho que é porque não tem ninguém que leve e a gente não está acostumado a ouvir as crianças. Mas então, vocês ouviram, né, doutora Luísa? Você foi nos serviços de acolhimento, você viu, né, como que o serviço estava organizado. Acho que isso é ouvir, né? Tá lá junto com eles, né? Mas
Eu acho, Débora, que passa por essa questão da mudança completa de um paradigma que a gente botava na proteção, era uma medida de proteção, a gente que tinha cunho filantrópico, então assim, as pessoas que estavam trabalhando com as crianças estavam ali fazendo favor e qualquer coisa para a criança pobre na nossa sociedade tá bom, é suficiente. A gente tem essa cultura, inclusive daquelas visitações, né, questionáveis e tudo. E aí a gente muda esse paradigma e diz, não, isso tem que ser uma política pública, tem que ter dinheiro para isso. Elas não estão vivendo da caridade, elas não podem viver, seja no acolhimento institucional, seja no acolhimento familiar, elas têm que ter os direitos garantidos, elas não têm que viver de doações, de campanhas e de uma série de outras maneiras. E elas também têm que ter preservado o seu direito, o seu lugar social. Mas isso é uma construção, né? E assim, a gente ontem eu acho que foi na mesa de Jane que foi colocado que assim que tem o tempo das coisas, né? Então eu acho que o tempo do amadurecimento mesmo de cada ideia, do surgimento, a gente vê que aquela ideia começa a perpassar vários grupos e começa a entrar na pauta. E aí eu fico muito feliz, né, de ver que está entrando, né, e que esses questionamentos estão ecoando. Se vocês, em 2019, já conseguiram dar esse pontapé, imagina agora quem vai sair desse simpósio com todos esses materiais que já existem. Gente, a gente tem mais 7 minutinhos, acho que tem mais 2 perguntas. Eu consigo falar em 6 minutos e 59. Bom, me chamo Patrícia, sou professora associada do NECA, e dizer que foi muito inspirador esse quadro, né? Todos vocês, né, todas, também trouxeram uma inspiração. E, para além de falar da questão técnica e de tantos avanços, colabora para que a gente consiga olhar para o nosso trabalho, para o que a gente faz, e se sinta ainda mais motivado a fazer mais. Então, grata por esse momento de inspiração, né? Consigo identificar a Sebes. Quando começa a cantar, eu falo, gente, é de Sebes essa pessoa. E que são também canções que vão fazer o nosso caminhar nesse esperançar que a Deise traz de Paulo Freire, né? Mas queria dizer que o serviço de acolhimento institucional, o acolhimento familiar, ele vem para garantir o direito, né, do Estatuto da Criança e Adolescente na proteção. E a gente ainda está muito longe de garantir que o Estatuto da Criança e Adolescente seja, de fato, implementado no serviço de acolhimento. E desculpa dizer isso. E é triste dizer, porque não vou estender, mas se a gente falar de um direito básico que foi colocado aqui, que é o direito à liberdade, aquela foto não é direito à liberdade, né? A falta da voz de ser escutada não é direito à liberdade. Nossas crianças e nossos adolescentes, se nós fazermos um levantamento dentro dos nossos diagnósticos sobre tudo, mas de como eles se sentem, a gente vai observar e perceber que eles se sentem no espaço de privação de liberdade. E hoje eu descobri que eles estão numa situação um pouquinho pior, porque não têm o direito à defesa, de dizer, eu quero voltar para a minha casa e ter o advogado, ter o defensor público que defenda essa família e essa criança ao direito dele voltar para casa. Porque no presídio, como foi dito, está garantido esse direito. E é muito duro ter feito essa relação, né? Mas para a gente voltar reflexivo sobre a nossa prática, e se as nossas práticas estão mudando realmente a realidade de nossas crianças e adolescentes aonde atuamos. Deixa eu complementar, porque eu acho importante nós fazermos o registro aqui que os nossos adolescentes hoje eles compõem os conselhos municipais dos direitos da criança e adolescente, ele compõe o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, e nós tivemos uma conferência histórica, que eu acho que a Soraya lembra, que foi feito o primeiro momento daquela conferência que levaram os adolescentes do Brasil todo, só que nós, adultos, fomos infelizes, porque nós criamos oficinas lúdicas para eles, fora do auditório que nós estávamos. E a nossa alegria depois é que esse grupo de adolescentes vieram no pleno dizer para nós que eles não queriam oficinas temáticas, que eles queriam estar lá onde nós estávamos tomando as decisões para a vida deles. Isso foi fantástico e histórico. Então, é por isso que eu digo esperança. Esperança, porque eles estão vindo.
Boa tarde, eu sou Daniela Cavalcante. Tive a oportunidade um pouquinho de ver o TCR amanhã no trabalho apresentado pela Márcia. Luiz, não consegui falar com você lá, né? Quero te perguntar onde é que está o Luiz do Paraná, ou se a gente pode levar o Luiz da Bahia para o Paraná. A doutora Luísa também pode ir com a gente. Hoje eu respondo por um consórcio público que reúne os 28 municípios da região metropolitana de Curitiba e 3 municípios do litoral. E nós estamos aí com um grande desafio de trabalhar de forma consorciada o acolhimento familiar. E está sendo um saborear chegar até aqui, né, e entender que a gente tem um pouco mais para vivenciar. E me chamou no cantinho do seu slide, Luiz, que vocês talvez utilizem o instrumento ou se aproximem do instrumento consórcio público, né? Eu queria ouvir um pouquinho disso, se vocês já se relacionaram, porque para nós a experiência está iniciando, né? E a gente começou vários projetos, alguns desenhos, e o que está dentro da nossa cachola aqui está muito próximo do que o que vocês trouxeram de experiência. Ouvi o Lourenço também falar um pouquinho, né, ali da Paraíba, e a gente sabe que o Estado ele é pesado, ele é denso para poder, né, trabalhar e para poder se movimentar. E a estratégia, o instrumento consórcio público ou consórcio intermunicipal, ele traz um pouco dessa agilidade, desse pensar. E ele está muito próximo, porque os consórcios públicos eles são geridos, eles são mobilizados por uma assembleia do Poder Executivo maior, pelo prefeito, efetivamente. Então, a gente sabe que o desejo para acontecer, ele vem também de um convencimento, né, de todos esses espaços. Nós estamos tendo a sorte, lá na nossa região, de que a motivação veio por eles, pelos nossos prefeitos e pelas nossas prefeitas. Então, né, amanhã eu tenho uma assembleia com eles à tarde, não vou ter a felicidade de poder ficar até o final. A nossa equipe, sim, né, tem mais uma colega comigo aqui. E eles querem ouvir o que eu estou levando daqui. Por isso, perguntei do financiamento hoje de manhã, né? Então, isso, para a gente, é bastante importante, é bastante sinalizador. Na nossa região, 11 municípios já têm o serviço implantado, 2 deles com mais de 15 anos, né? E eles estão ansiosos, só que foram municípios que começaram sozinhos, não tiveram uma iniciativa de rede, belíssima apresentação de enxergar a rede aqui presente, né? Então, eles não tiveram, eles se iniciaram sozinhos e pediram para o consórcio se eles poderiam ter supervisão, se eles poderiam ter uma capacitação para eles. E, em assembleia, outros 18 municípios que não têm serviço, sequer lei, nada, se dispuseram a isso. E os 11 que têm o serviço disseram, Dani, se você trouxer para nós uma capacitação um pouco mais avançada, nós temos disposição de tutoriar os 18 que querem começar, num sentido de partilha. E daí vem o esperançar, né? Quem já faz, poder partilhar com os outros. Então, me trouxe muita similaridade com o que vocês experimentaram na Bahia, um desejo enorme de ir lá sentir o cheirinho do axé, sabe, assim, e poder, né, ter essa experiência. Então, eu sei que vocês iniciaram daí numa outra proposta, partiu, né, e lá nós estamos com o inverso, com dificuldade com as comarcas. Tá? Então, a gente tem o Poder Executivo querendo fazer e um desentendimento das comarcas, né, em relação a isso, não compreendendo um consórcio intermunicipal nesse contexto, podendo ter atividade regionalizada. Então, né, nesse sentido, se há uma aproximação ou experiência consorciada. A gente já esgotou o tempo, então precisa ser uma resposta bem rápida, tá bom, Luiz? Não, a discussão do consórcio veio a partir da necessidade dos municípios, né? A regionalização no Estado não consegue atender todos os municípios, e aí um grupo de municípios que nós estamos trabalhando, que são próximos, perguntado dessa viabilidade. Então, nós estamos no projeto de construção.
né? É uma incubadora que a gente está vendo, que são 3 municípios iniciais. Agora, a continuidade disso, até provocando ali Deise, nós temos uma agenda, né, para conversar com outras organizações, fazendo história, né, o NECA, outras organizações, para ver se a gente faz esse desdobramento também para outros estados. Eu só consigo atender o Nordeste, porque eu só estou no Nordeste, né? Pernambuco, Paraíba, né, Rio Grande do Norte e Bahia, onde que nós estamos ali na frente. Agora, o Sul, eu vejo a pessoa e indico depois. Super combinado. É a mesa dos L's. Gente, bom, queria muito agradecer. Acho que uma vez que a gente aquece, a gente gostaria de ficar conversando, né? Mas infelizmente acabou o tempo. Muito obrigada, Perina, doutora Luísa, Luiz, Lorenzo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Juntos somos mais fortes. Obrigada, gente.